Eu queria, mais uma vez, dizer para você, semana passada, eu indo para Tremembé, e eu e a Roseli no carro, e ela falou assim, ela falou, quem vai pregar em Tremembé? Aí o Dirceu tinha me convidado. Aliás, todo domingo ele me convida. Aí eu falei assim, ela falou assim, você vai pregar sobre o quê? Aí eu virei para ela e disse assim, você lembra? Aí pela cara, não lembro não. Aí eu falei, você acha que eu vou pregar sobre o quê? Aí ela falou, o que foi? Você vai pregar sobre morte. Mas é sempre entender isso, que quando eu falo de morte, eu não falo da morte em si, eu falo da vitória sobre a morte. Por favor, isso é regozijo, isso é alegria. Né? Por favor, nós que conhecemos o Senhor, eu fico imaginando assim, por exemplo, nós, numa plateia como essa, e não quero nem que você diga amém, mas eu fico pensando assim, será que todos os irmãos, todos eles não têm medo da morte? Eu fico pensando assim. Eu falei, caramba, mas será que nesse rebanho todo mundo tem essa convicção de que a morte foi vencida? Eu não posso deixar de falar. Não posso deixar de dizer da necessidade, porque o Evangelho solucionou esse problema. É essa a história. Eu não posso falar para você, por exemplo, eu não vou falar para você da vinda de Jesus. Todos nós esperamos que seja. Não vou. A vinda de Jesus, a hora que ele vier, eu estou lá dentro. Diga amém, rapaziada. Aí eu falo assim, ele vem até 2030, ele vem. Que legal. Será que eu estou aqui até 2030? Não, vem 2050. Eu falei assim, esse não é o alvo. O alvo é o seguinte, eu quero estar lá. Seja amanhã, seja daqui um mês, seja daqui um ano, seja 10 anos, eu quero estar lá. E atrevidamente eu digo assim, eu vou estar lá. Puxa vida, eu vou dizer para você, não tem outro assunto para falar. Não existe assunto mais importante do que falar sobre a morte. Não é mesmo? Não é? Não há. A pessoa que tem medo da morte, diz a palavra que ela ficou sujeita à escravidão até o dia que ela vai deixar de ter esse medo. Presta atenção. Se aqui entre nós tiver alguém que tem medo de morrer, eu vou dizer para você, nós precisamos do Senhor, e você venha a expor a palavra e você venha a crer, para ser solução. Esse é um grande problema. Olha, presta atenção. Quem tem medo da morte não vive uma vida tranquila. Eu estou exagerando? Se você não resolveu o problema da morte, você não tem liberdade. Você não tem liberdade, você fica acuado. Afinal de contas, você não sabe o que vai acontecer com você depois. Porque a morte é todo um momento novo para nós. E algumas coisas são interessantes lembrar. Por exemplo, nós estamos todos juntos, família, todo mundo junto. Todo mundo junto. Eu amo minha família, amo vocês, e eu estou aqui junto, me sinto forte estando no meio de vocês, e tudo legal. Mas chega na hora da morte, eu estou sozinho. E aí? Fica coisa complicada se eu não tiver crido e essas coisas estiverem arrumadas. Olha, um assunto essencial na sua vida é você não ter medo da morte. Não é mesmo assim? Não precisa me dizer amém, mas eu diria assim, pensando assim, se você não tem medo da morte, ela pode te achar essa semana? Não me diga amém, não diga nada. Ela pode te achar essa semana? E lembre-se sempre assim, chegou alguém e vai dizer assim para você assim, você viu falar de... Por exemplo, o dia que você estiver na sua casa e você falar assim, você viu falar do Eros? O que você vai pensar? Você soube do Eros? Você está sabendo do Eros? O que você vai pensar? Morreu. E se eu falar assim para você, no seu nome, e eu digo assim para outra, você viu? Seu nome, tá? Seu nome, não vou dizer Renan. Renan? Você soube do Renan? O qual Renan? O marido da Camila? Você soube da Vilma? Caramba! Tem coisa mais importante que isso?
Olha, mas Jesus vem, eu quero discursar sobre a volta de Jesus. Poxa, eu sonho com ela, mas, por favor, eu estou indo embora, eu não tenho foco nisso. É importante? Claro que é importante. Mas o foco é salvação. Foco sério é salvação. Foco é essa questão da morte. Você não pode viver num estado de vulnerabilidade. Você não pode viver, você tem que ter convicção. Você tem que ter convicção de chegar lá na sua casa, cabeça, rosto no seu travesseiro, você fala assim, olha, pai, estou pronto. Eu quero que hoje, quando você for embora, quando você estiver deitado, você vai se lembrar, o Espírito de Deus vai lembrar você, quando você estiver com a cabeça no travesseiro, todo mundo dorme no travesseiro? Quando você estiver lá na sua casa, você vai dizer assim para o Senhor, na oração de final de domingo, final de dia, você vai dizer assim, Senhor, estou pronto. Amém? Estou pronto. Não porque sou bom, porque sou educado, porque faço obras de justiça. Apesar de ser o carepa que eu sou, limitado como eu sou, Pai, pela tua obra na minha vida, eu quero te dizer, Senhor, que eu estou pronto para o embarque. Você quer coisa mais importante que isso? Você quer coisa mais importante do que isso? E você, Senhor, eis-me aqui. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Olha a oração sua de fim de domingo. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Eu quero que você hoje, na hora que você estiver lá na sua casa, a hora que você estiver apagada a luz já para dormir, você faça essa oração. Senhor, estou pronto. Creio o que a tua palavra, o que o teu Espírito me mostrou. Creio na pregação da tua palavra, pregação da fé. E eu estou pronto. Se você, toda a igreja que aqui está, fizer essa oração, eu digo para você, cumpre bem o meu ministério. Aí eu digo assim, Pai, aí é comigo. Foi, Pai, ainda que seja esse caipira, esse tolo, ainda que seja caboclo e caipira, capial, cumpri bem o meu ministério. Tudo, a direção toda do ministério é levar as pessoas a terem uma experiência com Deus e terem o seu nome escrito no livro da vida. Todo esforço é isso. Toda atitude, por exemplo, falamos da igreja nova, o desejo da igreja nova é que essa igreja ganhe alma, que fortaleça os irmãos, que nenhum desvie, e os irmãos firmes caminhem, sigam adiante, e é todo o objetivo. Esse é o objetivo. Tirar as pessoas das trevas, pessoas que estão vivendo uma vida miserável, e que possam vir à luz e receber essa nova vida, e durante o tempo da sua vida, experimentarem uma tranquilidade que o mundo não dá, e na expectativa, certeza de que o dia que eu me for, se o Senhor não vier antes, eu vou ouvir do Senhor, vinde bendito do meu Pai. Não é isso que você quer ouvir? Cara, presta atenção, eu queria chacoalhar você, presta atenção, você, olha, é o seu tesouro, é a convocação celestial. Vinde bendito do meu Pai. Não é isso que nós queremos? Não é tudo isso que você quer? Diga amém, rapaz. Não é tudo isso que você quer? Ricardo, ou você quer esperar para ver o seu time ser campeão, bicampeão do mundo? Todo objetivo, olha, toda pregação da palavra é que as pessoas, em primeiro lugar, tenham uma experiência com Deus, percebam pelo Espírito de Deus que Ele, Jesus, está vivo e que vai chegar a hora que nós nos avistaremos com Ele. Ele vem, diz a palavra, conjuro-te, pois, 2 Timóteo, conjuro-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Queira ou não, preste atenção, acredite ou não, ache exagero ou não, o problema é teu, mas a verdade é que todos nós haveremos de comparecer diante do Senhor para prestar conta da nossa vida. Uma única vida é a vida que nós agora vivemos. Você não pode perder essa. Perder a herança
perder a condição de filho, de herdeiro de Deus, eu digo para você, eu não posso te chamar de jumento, porque jumento não tem entendimento. Mas você perder, eu digo para você, lamentavelmente. E uma coisa que sempre, eu fico, olha, não entrei na palavra ainda. Só para você lembrar sempre, quem está em trevas, vê quem está na luz. Quem está na luz, não vê quem está nas trevas. Vocês concordam? Certo isto? De maneira que, olha, presta atenção, quem vai ver um ao outro é aquele que não foi salvo, porque está em trevas e vê quem está na luz. E aí imagine você por um tempo, você que não levou a sério a palavra de Deus, você vai ver na festa, a festa celestial, e você vê todo mundo se regozijando lá e pulando, e eu não sei, deve ser muito chique lá. Daniel, deve ser muito chique. Misericórdia. É muito mais, assessor, muito mais do que nós podemos imaginar. E aí eu pego, mas eu não, tá louco? E o cara que não creu, ele olha lá e vê toda a festa lá. E ele vai ver, porque eu não criei. Porque eu não dei importância àquilo que estava escrito na palavra de Deus. E aí não há termo de como é que fala? Recurso. Não há recurso. Uma vez lá, apartado, acabou. E não deixa. Em nome de Jesus, pela sua vida, que todos quantos estamos aqui, nenhum esteja nesse lugar de trevas vendo a festa daqueles que estão na luz. Diga amém, rapaziada. Que nenhum daqui seja assim. Seja, olha, minimamente inteligente, rapaz. Presta atenção. Toda a intenção é salvação. E aí, por exemplo, você que nos visita, você que não viu, que nunca nos viu, você diz assim, sempre lembrando isso, é repetitivo, mas você fica pensando assim, é uma armadilha. Esse barbudo, velho barbudo, é uma armadilha. Ele está me fazendo uma armadilha, está procurando me cercar para capturar-me. É isso que você está pensando? Presta atenção. Eu creio que há aqui pessoas, aqui, eu creio, que há pessoas que estão pensando assim, muito quais. Esse cara, ele está fazendo uma armadilha para me capturar. Ele está querendo me prender aqui na sua igreja. Lucas, você que sabe das coisas, será que tem gente assim? Ah, tem. Ele diz que tem. Então eu posso dizer o seguinte, você que está aqui, alguns de vocês estão aqui, você pode dizer o seguinte, que eu estou imaginando fazendo um trabalho de entorno para conquistá-lo para o meu reino. Eu digo para você que eu não quero nada do que é seu. Não quero absolutamente nada do que é seu. Fica para você. Nada do que é seu. Mas a palavra também, lá em 2 Coríntios 12, 14, diz assim, quando Paulo falava assim, eu não quero nada do que você tem. Paulo falou isso aí. Eu vou abrir aqui e vou ler. 2 Coríntios 12, 14, quer por lá? Ele falou assim, mas eu quero você. Muito honesto ele, né? Ele disse, não quero nada do que você tem, mas eu quero você. E aí, só para você entender, por que eu quero você? Eu quero você por amor a você. Eu quero você para que você, de fato, esteja um dia na eternidade com o Senhor. Eu quero que o seu nome seja escrito no livro da vida. Eu quero que durante o tempo da sua vida aqui você seja uma pessoa feliz, uma pessoa moderada, uma pessoa que ame, aquele que seja manifesto o fruto do Espírito. Isso que eu quero para você. Quando eu digo assim, eu quero você, eu quero vida para você. Eu quero que você tenha vida. E depois de toda a experiência na sua vida, nos seus dias aqui, você ser recebido na glória. Achou lá? Não tem? Sim. Eis que estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco. E não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso. Vocês acabaram de falar, não? Eu não quero nada que é seu. Eu não busco o que é seu. Mas ele completa na sinceridade dele. Mas sim a vós. Presta atenção, pare por aí que está bom. Mas sim a vós. Quando eu digo assim, o desejo meu, o desejo que eu tenho em você, é com relação ao seu benefício.
Para nós que pregamos a palavra de Deus, destituído de quaisquer outros interesses, a palavra é para benefício seu, não é outro benefício. Não se busca outro benefício e não se tem outro interesse, a não ser que você seja aperfeiçoado, confirmado, fortificado e fortalecido. É isso que nós queremos. Diga amém, rapaziada. É esse o objetivo que todos nós temos. Toda palavra que nós falamos, a base é a palavra de Deus. Preste atenção. Nós não damos conselho humano. Nós não dizemos, por exemplo, eu não vou gastar meu tempo de dizer para você como é que você deve se relacionar com a sua esposa e com o seu esposo. Eu não vou dizer isso para você. É claro que há momentos que a gente até fala nisso, mas isso não é o alvo. O alvo principal é você conhecer a Deus. E em função de você conhecer a Deus, você ter a sua vida modificada. Então, por exemplo, você chega, por exemplo, para uma pessoa, olha, veja o alvo, você chega para uma pessoa e diz assim, olha, você não deve adulterar. Se essa pessoa não conhece a Deus, o que vale isso? No site, naquele que eu recomendei que fosse vídeo viral, naquele vídeo viral, e aquela palavra é verdade. Ensinar as pessoas que não conhecem a Deus a serem fiéis, cara, é você querer ensinar um cachorro a comer de garfo e faca, não tem jeito. Não tem condição, você não. Olha, ainda que você conseguisse que o pastor alemão sentado ao seu lado, ele tivesse um guardanapo amarrado no pescoço e com a pata lá e cortando o bife lá. Ainda que você conseguisse isso, ele não vai deixar de ser cachorro. Ele não vai deixar de exalar aquele fedor de cachorro. O Marcos comprou um cachorro, é o Freud. Olha o nome do cachorro dele. Freud. O cachorro, quando toma banho, dá até para abraçar. Mas ele não toma banho todo dia. E aí você vai lá à casa dele, bonitinha. Aí você entra lá de 3, no terceiro dia. Marcos, você está onde, Marcos? Está lá fora. Natália, você está aí, Natália? Aí você vai, depois de 3 dias que ele não toma banho, está catingando o ambiente. Aquele fedor de cachorro. Não muda. Você pode ensinar, o alvo não é. Não adianta comprar desodorante para cachorro, escova de dente para cachorro, não adianta nada, porque ele vai feder. É inerente, ele vai feder. Essa é a história. Do mesmo jeito, preste atenção com relação ao evangelho. Cara, não se prega bons costumes. Ai, como você. Quando o pastor Carlos Alberto veio aqui, nós ficamos tão encantados da aparência da educação que ele tinha, que ele fazia uma coisa que nós nunca vimos antes. Era abrir a porta para as esposas. Nossa, você lembra disso, Quinha? Cara, meu Deus do céu. A ideia, olha que ideia tola. Eu abro a porta para a minha mulher, eu posso ser um gentleman naquele momento. Mas veja bem, eu não vivo naquele momento. Eu vivo numa dinâmica. Presta atenção, as coisas não são para mostrar e para apresentar. O que vale é uma ação originada por Deus na minha vida, que então leve as boas ações. Diga amém. Preste bem atenção. Não adianta falar para uma pessoa que não conhece a Deus para ela ser fiel. Não adianta. É perder tempo. Não vai. Ela ela vai voltar, ela vai feder que nem cachorro. Você não tenha dúvida disso. O evangelho que nós pregamos, que é a palavra de Deus, que deve ser pregado, é o evangelho que transforma. Aí muda. Aí muda. Aí a pessoa não vai adulterar, não porque ouviu de uma pessoa para não adulterar. Ele vai temer a Deus e sabe que a coisa é muito grave. Preste atenção. E aí a conduta, em vez de ser restrita, é muito mais ampla e muito mais profunda. É muito mais sério. O evangelho é muito mais do que a mera lei. A lei diz assim, lá em Mateus, ele diz assim, a lei diz, não adulterarás. Eu, porém, é muito maior, é muito mais amplo e muito mais profundo. A lei diz assim, não adulterarás. E Jesus diz assim, eu, contudo, vos digo. O que ele diz? Aquele que olhar para uma mulher com intenções impuras, já cometeu adultério com ela. Que homem que consegue fazer isso? Só Deus na vida da pessoa. Deixa eu dizer para você, cachorrada, presta atenção.
Em Deus é possível. Em Deus é possível você viver uma vida santa, justa, reta e piedosa. Só em Deus é que se consegue. Do contrário, mais dia, menos dia. Bye, bye, Brasil. Não creio, viu? Não creio em infidelidade de homem e de mulher que não conhece a Deus. Eu digo que é uma questão de tempo. Preste bem atenção. Se tiver alguém aqui que não conhece a Deus, fique sabendo que a questão de adultério é a oportunidade. E você não vai ter poder para você dizer não, e você vai chafurdar na lama. Só em Deus você consegue viver. E quem está falando para vocês é uma pessoa que, pelo nome que você bem sabe, que é Eros, um nome que é uma maldição, uma porcaria na minha vida. E eu fazia até então, antes de conhecer o Senhor, eu queria fazer jus ao meu nome de Eros, de erotismo, né? Queria dar a impressão, parece que eu queria satisfazer aquilo, o desejo que meu pai teve quando ele pôs o meu nome de Eros. Nome maldito, viu? Nome maldito. Posso te dizer o seguinte, que depois que eu conheci o Senhor, aquela maldição, aquela vida devassa que antes eu vivia, ela deu lugar a um novo. Não é um reformado, mas é um novo. E aí eu digo para você, pela experiência que eu tenho, que a minha mudança não foi porque eu quis, assim no meu esforço, mas a minha mudança foi por conta do poder de Deus na minha vida. É importante lembrar sempre o seguinte, que tudo que falamos, falar uma palavra, não vale. Falar fora da palavra é sonho, é besteira. Falou fora da palavra, pode ser maior, é poesia. Falar o que não está na palavra é poesia, não vale nada. Vale nada. Você diga o Daniel, um bom poeta? Não, como é que é a pessoa, como é que é? Fernando Pessoa, todo mundo, Fernando Pessoa. Eu vou dizer, imagine, você veio da sua casa para ouvir a palavra de Deus, agora vamos ouvir aqui um poema do Fernando Pessoa. Cara, não tem espaço para isso, tem espaço para a palavra de Deus. Agora, a palavra de Deus, ela pode ser torcida, e aí o perigo. E você que está aqui, você fica sabendo algumas coisas importantes. Primeiro, a palavra, segundo o interesse de pessoas inescrupulosas, ele pode torcer a palavra. E se ele torcer a palavra, ele vai querer fazer um laço para te pegar, para colher benefícios de você. Você passa a ser um usuário dele. Você passa a ser um servil dele. E aí você precisa saber a diferença. Como é que você identifica, a palavra mostra, como é que se identifica aquele que tem intenção e aquele que não tem. E aí eu quero que você abra também a palavra em 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, olha, você que está aqui, só para você entender. Você que está aqui, eu preciso acelerar, eu vou acelerar legal. Mas ajude, eu vou acelerar legal. Presta atenção, eu estou dando elementos para você de que você julgue. Você que está aqui, você nunca me viu mais gordo, ou talvez você que já me viu mais gordo, mais magro, do jeito que for, você precisa ter, por favor, você precisa ter um caminho. Eu estou querendo dar a você elementos para você julgar. A palavra mostra de pessoas, tanto o falso profeta, o falso pastor, e como o bom pastor. O falso pastor, o falso mestre, tem 2 Pedro 2, ele diz assim, mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais, olha para você, isso é para rapaziada, isso aqui é para você julgar, presta atenção, olha a indicação do falso. Haverá falsos mestres com os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. 2. E muitos seguirão, olha que pecado, judiação. Pessoas que seguem pastores que não são pastores, que são bodes. Presta atenção. E aqui está o perfil dele. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa dele será blasfemado o caminho da verdade. Por ganância, por dinheiro, farão negócio de vós, com palavras fingidas. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e preste atenção, a sua destruição não dorme. O cara pode enganar, mas fique sabendo que a sentença dele está aqui,
E ele vai se haver com Deus. E ai, 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 ai. Então presta atenção. Se alguém prega a palavra de Deus e ele tem interesse, qualquer que seja o interesse, eu digo para você que essa palavra, a fonte de origem, a fonte não é uma boa fonte. O amor, diz lá em 1 Coríntios 13, que é sem interesse. Por exemplo, o Alisson, ele está encaminhando-se para ser pastor. O interesse dele é abençoar as pessoas, fortalecer os irmãos, pregar a palavra para que aqueles que estão em trevas venham à luz. Diga amém. Claro que é. O interesse que ele tem, eu quero, todo pastor que se importante, ele tem um carro importado. Você quer um carro importado? Você tem uma variante? Tá bom demais, cara. Ele tem uma variante, daqui a um tempo ele vai sair um Rolls Royce daí, cara. Aí você pode falar assim, caramba, tá louco. Então presta atenção. Não, aquele que prega não pode ter nenhum interesse, seja até de plateia, de ter muita gente para ele falar e só ele falar. Se ele tiver interesse, esse for o interesse, não é amor, porque o amor não busca seus próprios interesses. A pregação, a fonte de origem, ela tem que ser destituída de quaisquer interesse. Não busca o que você tem, mas busca você. Busca você para o reino de Deus. Preste atenção nisto. São indicadores daquele que é falso. E por avareza farão negócio de vós. Onde é que eu estou? Por ganância farão negócio de vós com palavras fingidas, para ir o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dormita. Aí ele dá 3 indicações, mas se Deus não vai dar tempo, não poupou aos anjos que pecaram, se até os anjos que pecaram ele não poupou, você acha que ele vai poupar um pastor fraudulento? Diga para mim. Pensa nisso. Se ele não poupou os anjos, se ele condenou a subversão da cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas, pondo-as, por exemplo, de todos aqueles que desejarem viver impiamente, você acha que se Deus não poupou, ele vai poupar pessoas, pastores gananciosos? Mas também tem o bom, e o bom tem a 1 Pedro 5, quando diz assim, 1 Pedro 5, quando ele diz assim, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, testemunha, eu gosto tanto desse texto, testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que há de se revelar. Quem vai participar da glória? E vocês não viram. Quem vai participar da glória que há de ser revelada? Você vai estar lá na glória? Você vai estar? Todos vão estar? Participantes da glória que há de se revelar. Povo lá do fundo, todos prontos para participar da glória que há de ser revelada? Os da frente? Acho que os da frente estão mais preparados. E aí, seguindo, ele diz assim, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, vocês, tendo cuidado dele. Olha, totalmente diferente, oposto. Não por força, mas voluntariamente. E nem, olha o meu dedinho aqui, nem por torpe ganância. Nem por... Quem quer ministério para ganhar dinheiro é vagabundo. Eles ouviram o que eu falei? Quem quer ser pastor para ganhar dinheiro, ele é adúltero. Ele é mercenário. A missão, o reino de Deus não é para pessoas assim. Alguns se transvestem e fazem-se dessa maneira. E aí ele diz assim, não como tendo apacentar o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, e nem por torpe ganância, mas de boa vontade, ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Preste atenção. Estou dando rapidamente indicação da fonte que você deve crer. Aquele que prega a palavra, se tiver algum interesse no que é seu, eu digo para você, fuja dele, caia fora, porque você está sendo enganado. Pessoal, o André, eles ouviram aí, André? Eles ouviram isso? Certinho? Olha só, uma indicação para você. Se você está envolvido com uma pessoa que prega a palavra para buscar resultados em cima de você, você fuja dele, porque esse é um mercenário. Fuja dele. Não presta, não serve, não vai dar certo.
A pregação da palavra sai de fontes que não há interesse nenhum. E aí você fala assim, depois, passado nisso, dizendo, olha o que eu disse que a base é a palavra, e disse assim que o homem tem que ser um homem que conhece a Deus, que ame e que não busque seus próprios interesses. E aí você, qual é a mensagem? Qual é a mensagem que ele tem que pregar? E é essa questão da morte. Lá em Hebreus, preste atenção. Você, meu amado irmão, amigo, companheiro de luta, camarada. Hã? Não é companheiro de luta? Hã? Ô companheiro! Companheiro. Estamos metendo o pau no Lula, mas nós estamos sem comando, cara. Nós queremos tirar o comandante lá, cara, mas não temos nenhum que saiba pilotar o avião. Caramba, tá difícil para nós, mas o Senhor é o nosso comandante. Aí sim, amém. Olha, Hebreus 2, ele diz assim, versículo 14. Portanto, achou? 2,14. Visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte dele, uma morte, eu estou entre parênteses, dele, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Falou de império da morte, não? Presta atenção. Há um império, império da morte. E a morte de Jesus, presta atenção, ele aniquilou o império da morte. Olha, eu vou repetir, você não ouviu. Olha de novo aqui. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, todos nós, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E olha para mim, a morte foi vencida ou não foi vencida? A morte foi vencida ou não foi vencida? Há razão de termos medo da morte? Janete, há razão de ter medo da morte? Por que você tem, então? E diz aí o versículo seguinte, e livrasse, olha que palavra, e livrasse todos os que, olha só, quem? Todos os que, quem? Com medo da morte. Aquele que está com medo da morte, hoje que tem medo da morte. E livrasse todos os que com medo da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Puxa, valia um amém essa. É verdade. Medo da morte é escravidão. É perda de liberdade. Crer que o império da morte, ele venceu o império da morte, é um assunto extraordinário. Todo evangelho, toda pregação da palavra leva a tirar as pessoas, presta atenção, revelar às pessoas que Jesus, quando ele morreu, o império da morte foi vencido. E aí a razão daqueles que creem nisso, eles não tenham mais medo da morte. Cássia, você tem medo da morte, Cássia? Eu olhando para você, o perigo é de dizer que você está um pouco de medo da morte. Em nome de Jesus, você que crê, ele morreu. Presta atenção. Elaine, irmã, sem medo da morte? Elaine, pronto para ir embora? Amém. Em nome de Jesus. É isso. Você que está aqui, você não pode, esse benefício, você não pode perder. É a leveza da vitória sobre a morte. Anderson, você não pode. Cara, presta atenção, é a leveza da vida. Você não pode, a pregação do evangelho está isso. Todos quantos estamos... Olha, viver com medo da morte é pavoroso. Perde a liberdade. Não é esse o sentido. Para fechar, há 2 textos. E você guarde bem isto. Aquele que crê, Jesus, ele vai ser o nosso guia até a morte. E para aqueles que creem, ele vai remir a minha alma. Quando eu morrer, ele vai remir a minha alma do poder da morte. Meu Deus, você não ouviu o que eu falei. Olha só. Salmo 48, 14. Não vou nem ler, mas você ouça, lê em casa. Salmo 48, 14. Ele diz assim, que ele será o meu guia até a morte. A exposição do Evangelho
leva a uma ação de Deus, pelo Espírito dele, a nós termos a nossa fé vivificada, nosso espírito vivificado. E aí, desta maneira, preste atenção. Todos nós que cremos, Dinda, é você também, viu, Dinda? Viu? Todos nós que cremos, eu tenho a promessa da palavra, que Ele vai ser o meu guia até o fim. Ele vai me livrar de todo o mal. Ele vai me livrar das palavras da mulher adúltera. Ele vai me livrar de acidentes da vida. Ele vai me livrar de uma morte prematura. Ele vai me livrar de que mais? Ele vai, olha, presta atenção. A doença, ele pode perfeitamente nos livrar da doença. Mas há propósitos, há momentos que Deus até permite que os seus servos morram. E aí a música que você cantou hoje, como é que é a música? Não lembra? Como é que é, assessor? Como é que é? Independente de sim ou de não, ele continua sendo bom. Diga amém, rapaziada. Olha, a primeira questão do Evangelho, da explanação da palavra, da exposição da palavra, é que eu creio e ele vai ser o meu guia até a morte. Deixa eu confessar um negócio para vocês. Esses anos, esses mais de 40 anos de fé, eu passei por cada lamaçal, cada dificuldade, camarada, mas ele foi meu guia até hoje. Ele guardou meu tesouro até hoje e eu sei que ele vai me guardar até o fim. Até o dia que você ouvir assim, sobe do Eros, até aquele dia, fique sabendo que ele vai ser meu guia até a morte.